Boa tarde, graça e paz, irmãos e irmãs. Como você pode imaginar, hoje eu não fui evangelizar por estar chovendo muito aqui. Choveu praticamente o dia todo, parava e chovia. Ontem à noite, eu ouvi uma palavra de um pastor. Ele é estrangeiro, ele pode ser mais velho, pastoreal eu, mais tempo. Mas eu não concordo com a palavra que ele disse. Ele disse que a única profecia a gente tem está o livro. E está na Bíblia e Deus não fala mais como falava antigamente. E Deus só fala através do livro. E aí ele deu a passagem de, se não me engano, foi 1 Timóteo, e fala sobre... E Paulo fala sobre... E a gente tem que profetizar na igreja. E ele falou, e a gente tinha que profetizar na igreja, mas só falando da Bíblia, falando da palavra, sem profetizar. E pelo eu entendi da palavra dos livros de Paulo, e eu li quase todos os livros de Paulo, eu entendi que Paulo não está falando dessa forma, da forma e nós achamos. E as pessoas têm mania de perguntar: a pastor é famoso, tem fama. Mas muitas vezes, irmão, tem fama, mas não tem o mais principal, é o Espírito Santo de Deus. Tem fama, mas não tem o conhecimento, a sabedoria de Deus. Tem a sabedoria do homem, mas não tem a sabedoria de Deus. Irmão, vamos concordar uma coisa. E o Deus que eu sirvo, e o Deus que você serve, é um Deus vivo. É o Deus que fala e anda e se movimenta e nos felicita pelas boas coisas que a gente faz, mas nos pune pelas maus escolhas que a gente faz. Então, como tem pessoas que ainda dizem, e o Deus que nós servimos hoje não pode revelar como antes, como no tempo antigamente, no Antigo Testamento. Se na passagem de Paulo, o próprio Jesus se apareceu para ele, cegou-lo e disse a ele o que ele tinha que fazer para ele ser curado. E disse a ele o que ele tinha que fazer para levar o evangelho. E mostrou a ele tudo que ele precisava fazer e a quem ele ia receber para restaurar a visão dele. E aí o pastor pega uma passagem e Paulo diz e torce essa passagem. Porque para mim foi torcida. E não existe revelação no tempo antigo, como no tempo antigo. Eu iria fazer uma pergunta a vocês. É tipo de Deus você serve mesmo? Para editar nessa baboseira, nessa mentira absurda. Essa é uma coisa, irmãos. E Satanás, ele usou a Bíblia para fazer Jesus aí a favor dele contra Deus. Mas Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas com toda a palavra de Deus. Por toda a palavra de Deus. E quando Satanás usou a Bíblia para dizer a palavra, para dizer para ele se jogar do alto, e Deus mandasse anjos para ajudá-lo, Jesus disse: não tentai o Senhor teu Deus. Muitas pessoas, irmão, vão usar a Bíblia para nos atingir, para nos tirar do foco em Jesus. Satanás conhece a Bíblia de rabo a rabo, do começo ao final. E ele muitas vezes vai usar a Bíblia
contra nós mesmos. E é ele que não conhece a palavra do Senhor como deve ter, deve conhecer, e não tem intimidade com Deus como deve ter, está perdido, irmãos. A palavra em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, vai dizer assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A encoberta, irmão, a gente não conhece, a gente não sabe, pertence a Deus. E Deus vai nos revelar como Ele quiser, na hora Ele quiser, no momento Ele quiser. E a revelação está na Bíblia. E Ele revela todos os dias. Tem uma palavra, eu não consigo lembrar, mas eu li na Bíblia. E a palavra diz que Deus não revelou tudo. E tem coisa e Ele vai revelar aos poucos. E como tem pessoas pregando e Deus ainda não fala como antigamente. E Deus não revela como antigamente, como no Velho Testamento. E a revelação agora é só na Bíblia. Olha, o Deus de vocês eu não sei como age. O meu Deus, eu sei e tenho uma absoluta certeza. E Ele é o Deus do antigo, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que tirou os israelitas do Egito com a mão forte. É o Deus que abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão. É o Deus que falou naquela época com todos os profetas e ainda fala hoje. É nós que não escutamos a voz dele. Não é ele que não fala. É nós que não escutamos. Porque perdemos a intimidade com ele. E se alguém já teve alguma, porque ele que tem a intimidade com Deus vai ouvir sempre a voz de Deus. E muitas vezes, né, quando Deus fala, ele é. Muitas vezes ele que não tem intimidade com ele, ouve a voz dele. E muitas vezes não entende, Deus, ele não tem intimidade com ele. Eu assisti um filme ontem, e esse filme eu peguei em uma das redes sociais e passou uma parte, e eu perguntei a a pessoa, e o filme, uma partinha, eu falei, ele assistia esse filme, eu assisti. E aí tinha um socorrista e foi dar um socorro ao menino e tinha se afogado no gelo. E ele já estava quase desistindo de salvar a vida. E esse filme, irmãos, não é uma história feita por um homem, é uma história real. E aconteceu de verdade. E ele já estava quase desistindo de procurar essa criança, porque o fundamento desse rio era de 9, 7 metros. E aí ele ouviu uma voz, ele achou que era a voz do patrão dele, do chefe dele. Vá mais para trás. E aí ele disse para um colega, o chefe mandou ir mais para trás. E o menino, mesmo afogado, ele não afundou tão grande. Porque quando o rapaz foi mais para trás e meteu aquele ganchozinho, conseguiu sentir que tinha alguém, alguma coisa. E aí puxou. Quando puxou, veio o menino. E um tempo mais para frente, ele perguntou, o chefe dele falou para ele: você foi um herói, você conseguiu resgatar o menino. E ele disse assim: não, eu só consegui porque você me avisou e eu tinha que ir mais para trás. E o chefe disse: não, eu não falei nada, eu estava preocupado tentando salvar os dedos dos 2 meninos e tinha afogado junto com ele. Eu não falei nada. A minha preocupação era não deixar o menino perder os dedos dele. Eu estava tentando esquentar o menino para não perder o dedo.
E o Oléia disse, eu não ouvi nada. E aí, mais tarde, o chefe dele chegou conversando com ele e disse a ele. E ele não tinha falado, confirmou, ele não tinha falado nada. Ele disse, tem duas alternativas. Ou eu estou louco, e aí o chefe nem terminou, ele nem deixou ele terminar a fase e falou pra ele, ou você ouviu a voz de Deus mandando você ir para trás. E ele disse, eu não acredito em Deus. E esse filme, irmão, essa história foi em 2015. Esse filme assisti ontem, mas essa história que aconteceu foi em 2015. A história foi contando a data, o tempo, e foi mostrando a foto verdadeira e a foto das pessoas, e fez o filme. E a foto das pessoas reais no final do filme. Eu mesmo já ouvi a voz de Deus, só na época eu não sabia que era Deus falando comigo. 3 vezes no dia eu fui assaltada, Deus tinha falado comigo, saia daí. E a primeira vez eu vi o rapaz passando, 2 rapazes passando, eu e mais uma amiga, uma prima e uma amiga da prima, dizendo, a gente olhou pro rapaz e disse uma pra outra, ele tá armado. E a gente continuou lá, e eu ouvi de novo a voz de Deus, dizendo, saia daí. E aí, e a gente estava falando sobre a palavra de Deus. Eu não era isso na época, irmãos. Mas eu já conhecia o nome e já gostava muito de falar de Deus. Eu amava de falar de Deus. Todo mundo que quisesse falar de Deus para mim, eu parava. Mas não era cristã. Eu tinha amor por Deus, mas não conhecia Deus. E não entendia que era Deus falando comigo, tentando me livrar. E aí, quando eu ouvi pela 3ª vez, saia daí agora. Os bandidos já estavam em cima de nós. E a gente não teve alternativa a não ser dar o que a gente tinha de valor. Mas Deus me avisou. Deus falou comigo. A última vez que eu ouvi a voz de Deus dessa forma foi quando eu estava dormindo. E Deus falou comigo. Levante 3 vezes. Levante. Eu levantei sua cabeça, olhei para cima, olhei para o lado, olhei para o outro, olhei todos os cantos e disse, Deus é mais, está amarrado no nome de Jesus, e voltei a dormir. E depois eu descobri que era Deus, ele não falava comigo, e eu levantasse, isso era madrugada, para eu orar. Mas eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje. E o meu Deus, irmãos, eu não sei desde vocês, eu acredito no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus e sempre foi e sempre será. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O meu Deus é esse. Eu acredito firmemente nesse Deus e eu sirvo. E eu não olho nem para o lado nem para o outro, não olho para o que os outros vão dizer. Se eu tiver dúvida ou incerteza, eu vou olhar na Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou perguntar a Deus e vou pedir a Deus sabedoria e inteligência para que eu entenda. Eu não pergunto a outro e não seja Deus. Tem muitos pastores aí fazendo pergunta a pastores famosos e muitos já não existe nem mais o Espírito Santo de Deus. Muitos já não tem mais intimidade com Deus, porque já abandonou Deus por riqueza. Já abandonou Deus por fama. Já abandonou Deus por coisa fútil. Lê a Bíblia, conhece a palavra, mas não tem intimidade. E aí as pessoas, em vez de buscar intimidade com Deus, é saber o famoso sabe, o famoso fala. Irmãos, busque intimidade com Deus. Busque sabedoria. Busque a presença de Deus. Ouça tudo que você tiver de ouvir. Não rejeite a palavra de outras pessoas que venham falar de Deus, não. Não rejeita. Mas vai confirmar um Deus se é de Deus ou não, irmãos.
Ouça, eu ouço todos os irmãos que quiser falar de Deus para mim, eu ouço. Eu respeito. Eu dou a minha opinião. Eu dou o meu parecer, mas eu digo sempre, não acredito no que eu digo, mas sim no que Deus diz. Peça a Deus para revelar, porque Deus revela. Deus dá sim. Deus diz sim o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto, daqui a 10 dias, 10 anos. Deus revela sim. Ele é buscar a verdade em Deus. Ouça todo mundo, não desfaça de ninguém. Porque não é só você que foi chamado por Deus, escolhido por Deus. E não é só com você que Deus quer falar. Às vezes Deus fala comigo de uma forma, às vezes Deus fala com você de outra forma. Às vezes Deus não me usa para revelar coisas na minha vida, mas usa outras pessoas para revelar. E tudo que Deus revelar, irmãos, vai se confirmar, vai se cumprir. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, não se cumprirá. Mas busque, irmãos. Jesus está voltando, irmãos. Não era ficar inércio, não era ficar sem entender e Deus quer falar contigo. Não era ficar para trás, irmãos. Porque Jesus está voltando. E Jesus diz que nem todo que está na casa dele é dele. E vive entre nós o joio e o trigo. E o trigo, ele e ouve a voz de Deus e pratica os estatutos, a ordenança, os mandamentos dele. O joio, ele e ouve a voz de Deus e não pratica. E você, ele ser, irmãos, o joio é o trigo, porque eu era o seu trigo, e da melhor qualidade. Irmãos, eu sei que às vezes dá uma preguiça de ler a Bíblia. Se você às vezes está cansado de ler a Bíblia, ou está com uma preguiça de ler a Bíblia, faça como eu. Eu gravei a Bíblia num pendrive. E quando minhas vistas estão doendo, ou está cansada, ou eu não quero ler a Bíblia, eu ouço a Bíblia. Hoje em dia você tem Bíblia no celular, num tablet, no computador. Tem Bíblia online, tem Bíblia de áudio. Hoje em dia não tem mais desculpa para você não ler a Bíblia, para você não escutar a palavra. Eu tenho um pendrive e eu salvei a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse. E quando às vezes eu estou cansada, ou realmente não estou a fim de ler, eu ouço. Você não pode se apartar dessa palavra, do ensinamento de isto. Porque isso nada mais é de isto te ensinando a como se comportar, a como ser cristã, a como levar o mandamento dele e o ensinamento dele a sério. Mas isto e eu vivo, isso e vive em mim, ele é o mesmo de Moisés, é o mesmo de Daniel, é o mesmo de Elias, é o mesmo de Isaías. Quando ele não vem, ele manda os anjos dele falar conosco. Mas ele fala sim, ele revela sim. Irmão, não hesite. Se você tem dúvida ou não consegue entender o que a Bíblia está dizendo, peça a Deus. Simplesmente peça, irmão, a Deus. Porque Deus é o único que pode revelar tudo que estiver oculto. Não é um homem, não. Tem dúvida? Vai perguntar a Deus. Para de perguntar ao homem. Porque o homem só vai dizer o que ele é, o que ele entendeu. Mas Deus vai dizer o que é a verdade.
Não se esqueça, e o próprio Deus diz, e para Deus todos os homens são mentirosos, pois é a verdade do homem, não é a verdade de Deus. Irmãos, não estamos mais no tempo de brincar de ser estão. Para de ser preguiçosos. Vai buscar, para e ele é tudo mastigado, irmãos. Sabe por que vocês são enganados sempre? Pela doutrina do homem e não vivem a doutrina de Deus? Porque vocês é tudo mastigado. E o próprio Paulo disse, e a gente tem que viver um adulto. O tempo de criança já acabou. E aí, o tempo de tomar leitinho. Agora é momento de comer comida sólida. Agora é momento de nós mesmos nos alimentar mastigando a palavra. Não deixar alguém mastigar por nós. Não querer papinha na boca, mas querer carne para que a gente estica, para que a gente uma e amola o nosso próprio dente com a própria carne, uma comida sólida. No momento de brincar de semente, muitos estão brincando de semente, deixando o outro fazer o seu papel, deixando o outro estudar e deixa o outro estudar a Bíblia, comer a Bíblia, se alimentar da Bíblia, e venha perguntar para ele e se alimenta da Bíblia. E nem todo mundo se alimenta da Bíblia e conhece a Bíblia, tem intimidade com Deus. Por que você está falando isso, pastor Rosimeire? Porque para ter intimidade com Deus não basta só ler a Bíblia, mas sim a obedecer a Deus em tudo, fazer a vontade dele, abrir mão da nossa vontade. E poucos querem fazer isso. Poucos querem abrir mão da nossa vontade. Poucos querem obedecer a Deus em tudo. Poucos querem cumprir os mandamentos de Deus, o estatuto de Deus, a doutrina de Deus. O povo prefere mais a doutrina do homem porque acha mais fácil. Mas a doutrina do homem prende. E é uma prisão. E você não vê, mas está lá. Deus não criou a gente para ser preso, mas sim para ser livre. Deus não deu Jesus por amor a nós, para a gente virar prisioneiro de evangelho. O evangelho não veio para nos prisionar, mas sim para nos libertar. Jesus, ele lascou o véu o véu se rompeu. Se o véu se rompeu, nós não precisamos de ninguém para chegar até a Deus. Nós mesmos podemos ir até a Deus e pedir a Deus tudo que nós queremos. Sabedoria e inteligência. Nós mesmos podemos. Nós não precisamos mais de sacerdote para vir interceder por nós. Intercede por nós agora é Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Nós não precisamos de homem mais para interceder por nós, porque a Trindade intercede por nós. Jesus Cristo, o Espírito Santo, intercede por nós. Nós só precisamos agora de abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho e seguir Jesus, carregando nossa cruz. Quando Deus diz, Jesus diz para carregar nossa cruz e segui-lo, Deus não está falando para pegar peso, não. Deus está dizendo, pegue o seu problema, a sua dificuldade e me siga, porque eu vou te livrar dele. Porque